Olá, meu grandíssimo público Pichocast, programa especialíssimo hoje sobre Série A. Tá chegando. E aí, será que é o maior Brasileirão de todos os tempos? A gente vai conversar muito sobre isso aqui. E antes de começar o programa, eu vou falar sobre os nossos parceiros. Primeiro, a Prime Time Store. Estou tendo que pegar até aqui para ler, porque são tantos parceiros e é tanta gente ajudando o Pichotada Cash, né? Prime Time Store, Barbearia do MP, Coxa Grifes e LSM Corretora. Todas essas empresas vocês podem encontrar no Instagram do próprio Pichotada. Eu faço questão sempre de marcar elas em praticamente todas as publicações, principalmente programas. E por meio do próprio Instagram vocês podem conseguir o serviço que vocês querem com elas, beleza? Todas mesmo oferecem serviço de muita qualidade. E eu aproveito também para agradecer todos os anônimos que ajudam o Pichotada Cash. Hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Arthur, que já esteve nesse programa. Arthur, que é jornalista, já foi meu colega de faculdade, hoje é um amigo da vida e está aqui para falar de Brasileirão Série A 2023 comigo. Muito bem-vindo, Arthur. Fala, Caião, fala público Pichocaster, né? Sou um deles também, sempre acompanhando o podcast, sempre acompanhando lá no TikTok também. Dê uma conferida lá no TikTok, hein? Porque o trabalho do Caio é excelente. Então, muito obrigado pelo convite, um prazer estar sempre aqui com você. Como você disse, né, essa amizade aí que já perdura faz tanto tempo, desde a época de faculdade. Então, é um prazer estar aqui falando que a gente gosta, né, de futebol, Campeonato Brasileiro, essa edição que promete, hein? Exatamente. E que bom falar de Brasileirão, né? Porque vamos confessar aí que início de temporada, com estaduais, com os times naquela morosidade, bom, a gente não curte muito, né? A gente queria demais esse Brasileirão, até porque tem 15 campeões brasileiros dos 20 times, né? E é por isso que ganha esse título aí de maior brasileiro de todos os tempos. E aí eu passo a bola para você, Arthur. Falar que vai ser o maior brasileiro de todos os tempos é dar uma superestimada no Campeonato Brasileiro ou de fato você acha que é o maior? Olha, eu acho que dá para dizer sim que é o maior, porque se a gente for parar para pensar, né? Tem os 12 grandes, né? Que é um consenso geral. Tem o Atlético Paranaense, que talvez vive o seu melhor momento da história, né? Tem o Bragantino, que querendo ou não, a gente sabe que sempre pode incomodar, até pela questão de ser um clube empresa, de ter um investimento. Então, assim, e tem times muito organizados, né, cara? Tem o América que cada vez mais se estabelecendo, América Mineiro, cada vez mais se estabelecendo na primeira divisão. Tem os times que voltam da Série B, né? O Bahia, o Cruzeiro, o Grêmio, o Vasco, todos esses com capacidade de investimento. Talvez o Cruzeiro menos, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, né? Mas todos com potencial para buscar alguma coisa nesse campeonato. Então, assim, quando a gente pega, né? Pega os 20 times, é difícil falar, poxa, esse time aqui tá abaixo, esse time aqui não vai disputar nada. Ou, é assim, eu acho que vai ser um campeonato muito equilibrado, vai ser um campeonato que até o momento a gente não sabe, não tem um grande favorito despontando, né? Então acho que tem brigas ali em todas as partes da tabela. E isso é empolgante, porque nem sempre a gente chega no campeonato com todas essas possibilidades, com todos esses times brigando. E é sempre bom, né? A gente vê de novo todos os times grandes na primeira divisão, né? Nenhum grande na Série B. Então, assim, eu acho que vai ser um campeonato bem interessante. Provavelmente aí toda rodada a gente vai ter sempre um clássico, um jogo assim de rivalidade, Rio-São Paulo, Minas, Sul. Então, assim, vai ser legal demais de acompanhar. Eu estou bem empolgado. Eu também, demais. Eu estou plenamente de acordo com você. Pode não ser o melhor tecnicamente, mas o maior em termos de tamanho das equipes, de contexto, certamente é. Se citou bem essa questão de clubes organizados, clubes que ainda não se tornaram SAF, mas são extremamente organizados, competitivos no cenário do futebol brasileiro, que estão até despontando bem também no futebol sul-americano, o Atlético Paranaense já há algum tempo, o América Mineiro, o Fortaleza. E aí a gente tem um retorno de grandes que ficaram algum tempo na Série B, principalmente Cruzeiro e Vasco, né? O Cruzeiro por 3 anos, o Vasco por 2, e esses times voltando, tendo um modelo de SAF, né? Já tendo uma gestão mais profissional. Claro que dá para se contestar questão de investimento, de como que esse investimento tem sido feito, mas de fato esses clubes voltam mais organizados, né? Um pouco mais preparados para serem competitivos no cenário de Série A. E esse ponto que você falou de sempre ter ao menos um jogo grande em toda rodada é muito legal, né? Eu estava dando uma olhada, principalmente nas 10 primeiras rodadas, né? Que já tiveram dias marcados, horários.
É bizarro como que sempre tem um jogo grande em alguma rodada. Na verdade, mais um jogo grande, né? Na primeira rodada, por exemplo, a gente já tem Atlético e Vasco, Corinthians e Cruzeiro, Grêmio e Santos, Botafogo e São Paulo, e vai ser assim até a reta final. Então, assim, nunca vai ter aquela rodada em que a gente vai ficar um pouquinho mais desanimado. É claro que o brasileiro sempre anima como um todo, né? Mas, poxa, ver embates tão grandes, embates não só regionais, mas ultrapassando esse ponto é muito legal, né? E isso é uma questão, eu acho que a CBF tem condições até de pegar um exemplo, por exemplo, é foda. A CBF tem condições de pegar como exemplo a Premier League, que faz isso muito bem, consegue escalar os jogos muito bem, dividir bem Exato. o calendário. Porque, por exemplo, eu estava vendo, não sei em qual rodada vai ser, talvez você até saiba, o clássico, Galo e Cruzeiro, né? Cruzeiro e Atlético. Eu acho que é na nona. Se eu não me engano, acho que é por aí mesmo. Nessa mesma rodada vai ter um América e Corinthians. E os dois jogos são assim, ao mesmo tempo, no mesmo horário. Então, assim, às vezes ainda falta para a CBF, sabe? Acho que um pouco de Exato. organização para espaçar melhor esse calendário, colocar ali dois, talvez um jogo por rodada, sempre assim, entre, digamos, os 12 grandes, né? Então, assim, falta um pouco, eu acho, de planejamento para a CBF, mas a tendência, né? Querendo ou não, também acho que quando vai chegando próximo das rodadas, acho que os clubes acabam também conseguindo, né? Talvez pedir para adiar, porque esse clássico pode ser que nem seja disputado em Minas, né? Imagina Exato. só, um Galo e Cruzeiro talvez no Espírito Santo, por conta da questão dos estádios, né? O América jogaria no Independência, o Cruzeiro hoje não joga no Mineirão, então ficaria sem local para mandar o jogo. Então, assim, é complicado, né? Essa questão. Mas, enfim, bola para frente, porque tem muito campeonato aí para a gente acompanhar e vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar isso daí. É verdade. A CBF precisa valorizar um pouquinho mais o produto dela, né? Porque, como você bem disse, esse Cruzeiro Atlético, por ter o Cruzeiro como mandante no primeiro turno, pode não ser nem no local em que as equipes estão mais habituadas, em que as torcidas estão mais localizadas, né? Inclusive, gera um problema de logística, porque é legal, pelo menos nesse recorte de 10 rodadas que a CBF solta antes do campeonato começar, os clubes já terem uma ideia onde que vão ser os jogos para se prepararem, tem uma questão de viagem, de hospedagem, enfim, por aí vai. Mas, de qualquer forma, apesar dos apesares, a gente espera um grande Brasileirão. E, meu amigo, vamos partir então para a nossa tier list, né? Opa! Essa Vamos lá, tier list vamos aí para que tá ela. ficando tão famosa, né? No mundo daí do futebol. Pois Cada é. vez mais a gente vê programas fazendo tier lists, fazendo prateleiras, Exato, né? exato. É sempre Aqui no bom Pichotada para Cast também tem. é sempre bom, né, para dar aquela debatida ali, uma coisa até mais leve, né? Fica até melhor para o público Exato, também exato. assistir, Mais dinâmico, acompanhar. mais visual, é Com sempre bom, certeza. sempre importante. Um grande abraço aí para os nossos mitos aí, Casimiro, Miguel, Guilherme É, Beltrão, Luiz Felipe verdade. Freitas, que certamente estarão na audiência. Ah, Audiência, com com certeza. certeza. A gente São espera os isso caras aí de todo o que nos coração. deram essa grande ideia, né? É verdade. Mas é realmente mais simples, né? Se a gente for pensar, falar de cada clube, de um por um, poderia ficar maçante, e aqui no Pichotada Cast não é isso que a gente quer. A gente quer um programa cada vez mais interessante, mais dinâmico para vocês. Toque me voe. É isso aí. Bora, tier list na tela. Vamos lá. Temos aí blocos, prateleiras, né? Briga por título, Libertadores, meio de tabela, e aí barra Sula, né? Porque é aquela coisa. Quem não cai no Brasileirão geralmente vai para a Copa Sul-Americana, né? Se eu não me engano, no ano passado, acho que só uma equipe, tirando as rebaixadas, né? Não foi para uma competição internacional, que foi a 16ª colocada. E é a briga por rebaixamento que promete ser muito quente. Tem Oh. muito time que vai começar o campeonato olhando aí para baixo. Vamos lá, Arthur. Briga por título. E aí? Quem que a gente coloca na briga por título? Vou deixar você começar Rapaz, já quer começar logo pelo principal, né? pelo principal. Vamos lá. Então vamos Pegando lá, né? fogo? Não adianta a gente falar de título e não falar do atual campeão Claro. Palmeiras. Acho que eu já vou até puxando aqui, porque você concorda comigo que o Palmeiras talvez seja a aposta mais segura nesse momento, né? Se a gente tiver que Exato. opinar quem vai ser o campeão de 2023. Eu vejo o Palmeiras como uma aposta mais segura, pela sequência de trabalho do Abel. Eu acho até que o elenco não teve uma caída, né, por conta da Claro. venda do Scarpa, do Danilo, mas agora veio o reforço do Arthur, que é um reforço interessantíssimo.
Acho que tem todas as condições ali de ser titular, jogar talvez ali Dudu, Arthur e o Endrick, né? Nesse momento, a tendência é que isso aconteça, né? Por conta da lesão do Rony. Então, eu acho interessante essa contratação. Mas assim, falando apenas aqui de início, né? Apenas para introduzir mesmo essa questão do Palmeiras, eu acho que é isso. Eu acho que a sequência de trabalho do Abel, que faz muita diferença com relação aos outros times aqui que a gente vai falar, né? Então, o que mais você tem para dizer para a gente aí sobre o Palmeiras, Caio? É isso, amigo. Eu acho que essa sequência do trabalho do Abel é muito importante, uma sequência vitoriosa, uma sequência que traz resultados, né? Não é simplesmente uma sequência porque não há uma opção melhor para o Palmeiras, o Abel é a melhor opção. De fato, o elenco é mais enxuto em relação à última temporada e principalmente teve uma queda de qualidade. Acho que o elenco, os plantéis do Palmeiras nos últimos anos nunca foram muito virtuosos, né? Mas teve essa queda de qualidade. Eu tenho muita expectativa no Arthur. Eu acho que ele tende a fazer aí uma função parecida com a que o Scarpa fazia, que era algo que faltava no Palmeiras, né? Um outro reforço interessante que veio, mas que não dá para falar que vai ser titular, o Richard Rios. O Palmeiras chegou a investir uma grana boa para trazer o Richard Rios, que foi bem na Série B, foi bem no Paulistão. Acho que é um cara que agrega no setor de meio e, de fato, é a aposta mais segura. Eu vou deixar você caminhar nessa briga por título, porque eu vou para um risco maior na briga por título. Tem um time específico que eu vejo com muitos bons olhos, mas eu estou de acordo com você. Se tiver que apostar hoje de forma mais segura para ser campeão brasileiro, é no atual campeão, é no Palmeiras. Bom, você já quer puxar esse time então ou quer que eu continue? Eu vou querer Quer que fazer você um puxe, suspense? meu amigo. Eu vou querer que você puxe aí para mim o Fluminense. Opa! Eu estou apostando Assina embaixo. bastante no Fluminense nesse Campeonato Brasileiro. Na última temporada, o Fluminense já foi muito bem no Brasileirão, né? Fez uma campanha muito forte. Esse Conseguiu. colocado, né? Exato. Competiu. Bom, não dá para dizer que foi pau a pau com o Palmeiras, que o Palmeiras deu uma sobrada. Mas a reta final de campeonato do Fluminense foi muito interessante. O trabalho do Diniz encaixou. É um trabalho mais constante, mais regular, que mais chama a atenção na carreira do Fernando Diniz. E aí, se a gente for pegar nessa temporada o elenco do Fluminense, por mais que seja, assim como no caso do Palmeiras, o elenco enxuto, teve um salto de qualidade. Acho que isso é inegável, né? Sim. Chegada do Marcelo, que é a principal. Se o Marcelo estiver bem fisicamente, como tem se mostrado nesses primeiros jogos pelo Fluminense, tende a ser um jogador importantíssimo e decisivo, assim como já foi na vai final sobrar, né, no futebol brasileiro. Vai sobrar, tem mês que sobra. Então, se ele manter essa toada, é um cara que tende a fazer diferença para o Fluminense. O Keno é um cara que também chegou para jogar, tem feito bons jogos com a camisa do Fluminense. Existe um temor da questão do físico também do Keno, né, que na última temporada sofreu demais com lesões, mas é um dos melhores pontos do futebol brasileiro, dentro desse esquema do Diniz, encaixa bastante. O garoto Alexander já tinha surgido no fim do Campeonato Brasileiro passado, tem ganhado mais chances na sua posição de origem, né? Ele tinha surgido como lateral esquerdo, agora tem jogado como volante. E aí tiveram acréscimos de composição de elenco, acréscimos interessantes. Guga, Vitor Mendes, Lima, o John Kennedy retornou de um bom Paulistão, acho que é um cara que também que agrega para o setor ofensivo. Eu vejo o Fluminense muito forte no Brasileirão. Acho até o Fluminense mais forte no Brasileirão do que nas Copas. Não é que o Fluminense não pode ganhar uma Copa. É óbvio que pode. Mas eu acho que o perfil do Diniz, o perfil desse elenco, é mais para brigar para título de pontos corridos mesmo. E aí um ponto importante, a moral. O Fluminense acaba de ser campeão carioca. O Diniz acaba de ganhar o grande título da carreira dele. Um massacre para cima do Flamengo, né? O segundo jogo foi um baile. Talvez o grande jogo de um time brasileiro em 2023. E isso pode fazer diferença. Isso pode fazer diferença ao longo da temporada. Então, hoje, eu colocaria o Fluminense como principal candidato a ser campeão brasileiro. Eu vou fugir da aposta segura. Eu vou no Fluminense. Rapaz, principal candidato. Eu vou no Fluminense. Estou confiante, viu? Não, é impossível não estar confiante, né? Pois é. Vou falar a verdade aqui, pelo trabalho que o Diniz vem implementando e a sequência, né? Não só a sequência, mas agora finalmente dando um resultado, né? O primeiro título relevante da carreira do Diniz e a sequência também do planejamento, né? Como você disse, chegaram reforços, o elenco é melhor. Tem muitos jogadores ali também que antes a gente falava, poxa, Samuel Xavier, por exemplo, é um cara ali que ninguém dava nada, mas
com o Diniz consegue potencializar alguns jogadores e extrair o máximo deles, então acaba sendo bons jogadores também. Então, assim, eu assino embaixo tudo que você falou sobre o Fluminense, só que, assim, eu ainda tenho uma ressalva em relação ao elenco. Eu ainda acho que é um elenco curto e vai depender muito das campanhas nas Copas. Porque se o Fluminense for eliminado precocemente, digamos assim, da Libertadores, né, que até tem um grupo difícil com o River, com o The Strongest, mas eu não acho que vai acontecer, eu acho que vai passar para as oitavas. E agora tem a Copa do Brasil também. Se for eliminado das Copas, pode ser que consiga abrir uma larga vantagem no brasileiro, né, em relação ao Palmeiras. E é outro time aqui que eu vou dizer, que é o meu, digamos que briga por título, acho que não é surpresa para ninguém. Mas eu acredito sim no trabalho do Diniz, só tem essa ressalva em relação ao elenco. Mas eu confesso que eu gostaria de ver o Fluminense disputando ponto a ponto ali até o final. Esse título, se não for para o meu time ser o campeão, né? Eu não tenho vergonha de falar, sou torcedor do Atlético Mineiro. Se não for para o Galo ser campeão, que seja o Fluminense. Estarei na torcida até por uma forma de recompensar o bom futebol do Fernando Diniz. Claro. Quem é que não se sente entretido assistindo 90 minutos de jogo do dinizismo? É impressionante. Quem gosta de futebol tem que gostar do Fernando Diniz. É isso. É exatamente isso. Então já coloco pro meu terceiro time aqui, né? Que é meio óbvio, né? Acho que você também vai concordar comigo. Flamengo. Eu acho que hoje eu colocaria esses 3 times brigando pelo título. Seria o meu top 3. O Flamengo. É aquela coisa, né? O Flamengo, para mim, tem o maior teto de todos esses 3. É o time que, jogando o máximo que pode, com o elenco que tem, se tudo ali se acertar, o Flamengo, para mim, é o grande favorito. A questão é, tudo no Flamengo é 8 ou 80, né? Então, a crise sempre é uma coisa gigantesca e os momentos também de excelência desse elenco, desses jogadores também, a gente já viu, né? O que esses caras são capazes de fazer. Então, no momento, eu acho que todos vão concordar que o Flamengo, ainda mesmo sem treinador, né, ainda tem isso. O Flamengo, no momento, não tem um treinador. Mas com as especulações que a gente vê aí, né, talvez um Sampaoli, um Jesus voltando, eu vejo esse time brigando. E eu gostaria muito de ver o Sampaoli no Flamengo, até pelos trabalhos que ele já desenvolveu aqui no Brasil, né, tanto no Atlético como no Santos. Não sei se é o elenco ideal para ele, então já vou até te mandar essa pergunta. Você acha que é um elenco ideal para o Sampaoli? Mas seria legal demais ver o Sampaoli finalmente, né, digamos assim, realizando o seu sonho de treinar o Flamengo. Tantas cavadas, tantas, enfim, tentativas, e agora ele pode ser que acabe acontecendo. Então, assim, o Sampaoli no Flamengo acho que seria muito interessante, e se esse time se desenvolvesse com ele, né, ou com qualquer outro treinador que chegue, eu acho que tem grandes chances, né, de bater campeão. Até como foi com o próprio Dorival, né, na temporada passada, não ganhou o brasileiro, mas a gente viu que um período curto ali de tempo já foi suficiente para o time se acertar e para bater campeão tanto na Libertadores como na Copa do Brasil. Então o Flamengo ele não precisa de muito, precisa ali do básico. Fazer o básico, o time com esse elenco, para mim é o melhor do país, não precisa de mais do que isso. De acordo com você. São Paulo, inclusive, que tem casa no Rio, né? Tá doidinho para assumir o Flamengo. Já é doidinho há algum tempo. Em Búzios. Imagina, curtir uma Exato. prainha, treinar o Flamengo. Nesse contexto que ele está sem clube, né? Acabou de sair do Sevilha. Realmente é um nome que está forte na pauta do Flamengo, apesar da prioridade ser o Jorge Jesus, né? Mas eu não sei se o Flamengo vai esperar até maio, né? Até o fim de maio, porque o Jorge Jesus não vai sair do Fenerbahçe, tá brigando por título lá. E talvez tenha um risco, porque assim, são quase 2 meses de espera e tem muito jogo nesse meio tempo. Mas tem jogo demais. Então, assim, da mesma forma que o Flamengo pode se acertar mesmo com o técnico interino e o Jorge Jesus só chegue para fazer pequenos ajustes, o Flamengo pode muito bem não se ajustar. Porque disparadamente tem o melhor elenco do país, estou plenamente de acordo com você em relação a esse teto, acho que você usou muito bem a expressão. Só que o Vitor Pereira destruiu tudo o que o Dorival tinha feito, né? Ele não deixou nenhum legado, ele deixou um estrago. Então, assim, quem chegar vai ter que começar do zero. Não vai ser tão simples para ajustar esse time, mas é claro, tem muita qualidade, né? Falando sobre perfil de elenco, eu gostaria de ver o Sampaoli ao invés do Jorge Jesus.
eu confesso para você que eu sou um pouco resistente com essa questão de retorno, sabe? Eu não acho que isso dá tão certo no futebol, tanto para treinadores como para jogadores. E, assim, dificilmente o Jorge Jesus teria o mesmo sucesso que teve no Flamengo em 2019 no contexto atual. Justamente por ser outro contexto, mas, claro, por terem outras equipes que podem bater de frente com o Flamengo nas mais diversas competições. Agora, em termos de perfil de elenco, por mais que o Flamengo tenha muitas peças, eu também fico um pouco receoso, principalmente em relação ao estofo de alguns jogadores que, enfim, acabam tendo algumas prerrogativas dentro do Flamengo. Não sei como que o Sampaoli administraria isso, né? Tem a questão também dele gostar de um rodízio, e aí não sei se os jogadores assimilariam bem isso, até porque é algo que no futebol brasileiro ainda é difícil para o jogador entender, né? Não é uma cultura que está enraizada aqui. Mas eu gostaria mais de ver o São Paulo que o Jorge Jesus. Eu tenho muita curiosidade de ver o São Paulo no Flamengo, ainda mais com essa tesão toda que ele tem de dirigir o Flamengo, né? Pois é verdade. Eu acho que, como você disse, né, o Vitor Pereira não deixou absolutamente nada, né, não deixou nenhum legado, deixou a terra completamente arrasada. E o próximo treinador que vier, seja o Sampaoli, seja o Jesus, seja quem for, vai ter que recuperar, né, o futebol do Gabigol, que não faz gol, se eu não me engano, há 10 jogos. A maior sequência, o maior jejum dele sem marcar pelo Flamengo. Então, assim, o Gerson também, até agora, não mostrou ao que voltou, né? Então, Exato. tem alguns jogadores ali que hoje são mais nome do que bola, mas que a gente sabe que tem plenas condições de jogar e jogar muito. Então, vamos ver, né? Vamos ver o que o Flamengo fará daqui para frente. E, Caio, você tem mais algum time que briga por título? Então, Arthur, eu não consigo descartar o Atlético. Aí fica a seu critério colocar ou não. Porque se eu convidado, eu vou te deixar com prioridade aqui. Não, vou colocar assim. Vou fazer as honras aqui da casa. Eu não consigo descartar o Atlético na briga pelo título. Eu acho que é quem fecha. Eu acho que são esses 4 que brigam pelo título. Dificilmente vai ter alguma surpresa nesse cenário. Pode até ter em outras posições e outras disputas no campeonato, mas para título acho que são esses 4. O Atlético, mesmo tendo sido campeão mineiro, não vem fazendo uma grande temporada, né? Recentemente houve uma polêmica muito grande com o Eduardo Cudê, quase saiu, teve uma especulação de chegada do Dorival, acabou permanecendo, né? E a gente não sabe se foi simplesmente porque ele não aceitou abrir mão da multa ou porque de fato as coisas se resolveram entre ele e diretoria, porque se não se resolveram, é complicado acreditar que vai ter uma evolução desse trabalho, né? Agora, se Exatamente. resolveram, bom, acho que o Atlético tem muito potencial para chegar forte. O elenco é enxuto, o Cudê tem razão em parte das reclamações, eu discuto um pouco a questão do ambiente onde ele fez isso, né? Claro que eu acho que ele deve ter feito isso internamente, mas publicamente, enfim, não sei se foi o melhor caminho. Mas apesar desse elenco ser um pouco mais curto, ter caído de qualidade em relação à última temporada, ainda vejo como muito bom. E é alinhado com o perfil do Cudê, porque muitos jogadores que ele pediu vieram. E acho que isso é importante. Ele conhece os atletas, sabe onde que eles rendem melhor, né? Então, assim, um Atlético tendo uma dupla de ataque com Hulk e Paulinho, que tem um potencial claro para ser uma das melhores duplas do futebol brasileiro. Quem sabe, tendo um encaixe aí do Edenilson, vamos ver, quem sabe o Edenilson resolve jogar bola no Brasileirão, um cara que eu acho que não esqueceu de fazer isso, e dentro do que o Cudê pensa de jogo, ele é muito importante. Na final do Mineiro contra o América, inclusive, talvez tenha feito seu melhor jogo com a camisa do Atlético, né? Quem sabe venha manter esse rendimento. Tem Patrick, tem Alan para retornar. Em maio tem Guilherme Arana para retornar. Em breve tem o Bruno Fux ganhando mais minutos, quem sabe formando dupla aí com o Maurício Lemos. O Everson está fazendo uma grande temporada. O Everson, das temporadas que ele está no Atlético, talvez seja o melhor início dele. Então, assim, não tem como colocar o Atlético fora da disputa. E ainda tem a questão do estádio do Atlético mais para a reta final do campeonato, que pode aí, quem sabe, gerar toda uma simbiose entre torcida e time e empurrar o Atlético ainda mais forte para essa briga pelo título. Então, para mim, hoje, apesar do Atlético estar devendo muito, apesar de ver o Atlético atrás de todos esses, ainda está na prateleira de briga pelo título. O que você acha, Arthur? Eu consigo entender a lógica, né, por trás de colocar o Atlético brigando por título, por tudo isso que você falou, mas o meu ponto para colocar brigando apenas por Libertadores são 2 pontos, na verdade. Primeiro, essa questão do elenco, que eu acho que muita gente superestima o elenco do Atlético hoje,
que é um elenco com uma capacidade reduzida até de jogadores mesmo, né? Hoje nós vemos aí o Atlético tendo que recorrer ao Isaac num jogo de Libertadores. Um garoto da base que foi puxado ali pelo Cudê para o time principal justamente porque não tinha alguém para fazer essa função. Não só o Isaac, como ele também tentou colocar o Hever, né, de centroavante ali na reta final contra o Libertad, quando perdia por 1-0. Então acho que é um elenco muito enxuto, tem seus valores, né, tem grandes jogadores, talvez ainda dispute ali com o Palmeiras e até mesmo o Fluminense, né, nessa questão de talvez ser o segundo melhor elenco do Brasil, mas tem jogadores que hoje ainda não se adaptaram, né, que é o caso do Edenilson, que tem bola, eu não acho que ele desaprendeu de jogar futebol, mas eu acho que ainda não se adaptou a esse time do Atlético. O próprio Patrick também acho que não vem tão bem, né? O Patrick, ele acho que ele vem oscilando. O Edenilson, ele, como você disse, eu acho que contra o América foi talvez o melhor jogo dele. Ele entrou muito bem naquela partida. Mas o Patrick, ele vem oscilando no sentido que ele faz um jogo muito bom e às vezes o próximo jogo dele é terrível. Então, assim, nos grandes momentos da temporada, né, contra o América, contra o Cruzeiro, na pré-Libertadores, ele apareceu bem. Então, eu acho que é um cara que vai desenvolver um bom futebol aí no Atlético. E tem todos esses caras que você citou também. O Bruno Fux, eu tenho muita esperança em relação a ele. Acho que ele vinha muito bem até se machucar, então eu acho que é um cara bom ali para fazer essa dupla com o Maurício Lemos, né, que é outra grata surpresa hoje, também. Exato, eu acho que hoje é a melhor dupla de zaga do Atlético. Apesar do Gemerson não estar fazendo uma temporada ruim, dentre as opções disponíveis, eu acho que Bruno Fux e Lemos têm tudo para formarem a melhor dupla de zaga do Atlético. Sim, sim, concordo. Então, essa questão do elenco, eu acho que se o Atlético for avançando, né, tem essa questão também, a gente não sabe se o time vai longe nas Copas. Mas eu vejo esse time mais montado para as Copas, né, você falou no caso do Fluminense. Eu já vejo o Atlético um time mais montado para as Copas do que para os pontos corridos. Então, de acordo. Sim, então eu vejo esse time até por uma questão financeira também, né, priorizando mais essas competições. A gente sabe da situação financeira do Atlético. Então, eu acho que esse ponto tem que ser citado também. E tem a questão do Cudê. Aqui a gente está fazendo uma previsão para um campeonato que só vai terminar em dezembro. E eu, sinceramente, não sei se essa questão do Cudê ficou bem resolvida. Eu achei tudo muito estranho, a questão da coletiva, ele fazendo uma coletiva, né, para se explicar. E aí, dias depois, o título do Mineiro, ele não indo na festa dos jogadores. E aí, uma outra coletiva, dessa vez do presidente, Sérgio Coelho, para explicar toda essa situação do Cudê e passar de vez um pente fino. Então, assim, eu não sei se isso ficou muito bem esclarecido dentro do Atlético. Então, não tenho essa certeza que o Cudê talvez termine o ano no Atlético, justamente pelo trabalho que até o momento talvez seja abaixo da crítica, né? Vem evoluindo, isso tem que ser dito, mas ainda tem suas falhas. É um treinador que eu gosto, eu acho que é um cara que não tem nome melhor. Eu acho que o Atlético tinha que ter mantido o Cudê, mas eu não sei até que ponto o ambiente dele com a diretoria. Acho que com o ambiente de jogadores, eu acho que ali está tudo bem. Mas com a diretoria, eu não sei se foi bem resolvido. Então ainda tenho as minhas dúvidas, por isso eu coloco o Galo ali, colocaria na Libertadores, mas ali brigando por G4, sabe? Acho que é um time que tem tudo para fazer um bom campeonato brasileiro. Faz total sentido essa análise. Agora, é aquela coisa, né? É da mesma forma que você falou de um grupo difícil para o Fluminense, que já começou com uma vitória, o grupo do Atlético também é complicado, né? E o Atlético se complicou muito perdendo para o Libertad. Então, pode ser que o Atlético tenha uma queda precoce na Libertadores, que seria ruim para a temporada, mas quem sabe venha fazer com que o Atlético venha voltar mais as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, né? Algo que também pode acontecer. Mas faz total sentido os argumentos que você colocou. Vamos aí para a disputa da Libertadores, meu amigo. Quem que briga aí por Libertadores? Olha, eu vou apontar o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense como esse primeiro candidato para a disputa da Libertadores. O Atlético Paranaense que manteve a base do seu plantel nessa temporada, né? Teve uma perda relevante que foi a do Abner, que acabou indo pro Betis. Mas, enfim, dá para se dizer que manteve a base do plantel e a base de um plantel que foi vice-campeão de Libertadores, que conseguiu se classificar para Libertadores via Campeonato Brasileiro. O Filipão acabou saindo, entrou o Turro, seu auxiliar técnico, então não muda muito o perfil, não muda muito o pensamento de jogo. Apesar do Atlético Paranaense até então ser o único invicto dentre todos os times da Série A, um time que pode melhorar em termos de desempenho, né?
Importante também saber se o Vitor... Isso a gente não vai saber agora, né? Mas se de fato o Vitor Roque vai permanecer no Atlético Paranaense até o fim da temporada, né? É um cara que já chama muito a atenção do futebol europeu e certamente faz a diferença ter o Vitor Roque no ataque para o Atlético ao longo da temporada. É muito forte em casa, é muito chato para qualquer clube enfrentar o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, e a gente sabe como que em pontos corridos é importante ter força em casa. O Atlético Paranaense, historicamente, é um time que consegue, principalmente nos últimos anos, fazer sua força dentro de casa. Então, eu coloco bem forte nessa disputa por Libertadores, por G6, não sei se G4, mas G6 eu creio que o Atlético Paranaense consegue tá beliscando. Assina embaixo, assina embaixo. Eu acho que a sequência de trabalho, né? Beleza, o Filipão saiu, mas quem assumiu foi o auxiliar dele. Então, tem tudo para manter esse alto nível. Por mais que o início de temporada, né, não dê para levar muito em consideração por conta do estadual, né? Mas a gente sabe que é um time que joga muito bem. Tropeçou, né, contra o Alianza Lima, no grupo do Atlético, no primeiro jogo da Libertadores. Fiquei até surpreso por conta até da fraqueza, né, do Alianza Lima. Mas acho recuperável, né? Foi um empate. Essa segunda rodada vai dizer muito, né? Atlético Paranaense contra Atlético Mineiro, lá em Curitiba. Mas assim, tem a questão do Vitor Roque também, né? Então, concordo plenamente. É o atual vice-campeão da Libertadores, né? E merece todo esse respeito. Não fez nada para sair, digamos assim, dessa briga pela Libertadores. Que para mim é a mesma questão do Corinthians. Eu acho que o Corinthians terminou ano passado em quarto, né? E para mim também segue aí com um trabalho novo, né, do Fernando Lázaro, mas que tem condições também de talvez buscar até um G4 ali, como fez na temporada passada, se aproveitar talvez da má fase de alguns clubes, porque tem elenco, né? Teve agora a baixa do Renato Augusto, que a gente não sabe ainda quando volta, né? A expectativa é de 3 a 6 semanas, então pode ser que desfalque o time nessa os primeiros 5 jogos talvez aí de campeonato brasileiro ou até mais. Mas tem um time muito bom, tem uma dupla de ataque muito boa com o Roger Guedes, o Yuri Alberto, tem o Fagner, que segue sendo talvez o melhor lateral direito do Brasil, tem o Cássio, que a gente sabe que também é um dos melhores goleiros. O Liverpool do Uruguai, né? O Fagner. Pois é, exatamente. Então, assim, acho que é a mesma coisa do Atlético Paranaense. Tem um estádio, tem uma arena, a Neoquímica Arena, que é sempre muito difícil jogar lá, talvez sejam os dois estádios, né, mais difíceis de visitar, a Neoquímica e a Arena da Baixada. Então, assim, eu acho que vai muito também nesse viés do Atlético Paranaense. Eu acho que a sequência de trabalho e o elenco, né, permite que o Corinthians possa sonhar não só com a Libertadores, talvez até por algo a mais, dependendo do que esses 4 aí que brigam por título façam no campeonato. Concordo. Eu acho que em termos de elenco, o Corinthians está até um pouco à frente do Atlético Paranaense. Só que se a gente for pegar o início de temporada, o Corinthians é um time que alterna mais do que o Atlético Paranaense. Só que o Atlético Paranaense... Ainda não empolgou, né? E nem deslanchou. Exato. Só que o problema do Atlético Paranaense é que só teve o Paranaense. Tudo bem que fez sua parte, foi campeão invicto, enfim, depois de não sei quanto tempo. Mas o parâmetro, de fato, é mais baixo do que o Campeonato Paulista, que foi o que o Corinthians mais disputou nesse início de temporada. Mas eu acho que o Corinthians alterna mais do que o Atlético Paranaense. Fora de casa é um desastre. Fernando Lázaro precisa consertar isso. Esse jogo contra o Liverpool deu uma esperança, né? Deu uma esperança aí para o torcedor do Corinthians de que a história fora de casa ao longo da temporada pode ser diferente. Mas é muito forte. A dupla Roger Guedes e Uri Alberto, assim como eu falei de Hulk e Paulinho, é uma dupla também que tem potencial para ser uma das melhores do país, né? O Roger Guedes começou a temporada voando. O Alberto começou muito bem, teve uma queda, mas ainda assim é um dos grandes do futebol brasileiro. Recentemente foi até convocado para a seleção brasileira, um cara que tende até a estar nesse ciclo de Copa, né, para 2026, tem pouca idade ainda, muita margem de crescimento. Aposto muito no Corinthians para Libertadores. Fico curioso para ver como que vai ser esse desempenho sem o Renato Augusto, né? Não sei como que as coisas vão se dar sem o Renato Augusto nesse início de temporada, que vai desfalcar por um tempo considerável. Como a gente já falou, o calendário apertado tem jogo atrás de jogo. Mas é isso. O Corinthians dificilmente não vai estar na Libertadores do próximo ano. E aí, vamos lá para o outro time. Olha, Arthur, talvez te surpreenda.
Eu vou colocar o Grêmio. Eu acho que o Grêmio vai estar brigando por Libertadores essa temporada. Eu coloco o Grêmio até à frente do Internacional. Já já a gente vai falar sobre o Inter. Eu não sei se você vê o Inter disputando Libertadores ou figurando em zona de Sul-Americana. Mas, enfim, eu acho que o Grêmio hoje é mais forte do que o Internacional. O Grêmio fez um grande campeonato gaúcho. Inclusive, em algumas estatísticas, tem sido grande destaque no futebol brasileiro, né? Contratou Luizito Soares, que eu não sei se ele vai sobrar nas competições maiores. A gente tem que ver uma questão de aspecto físico, de calendário, mas a gente sabe o tanto que ele agrega, o tanto que é um jogador diferente, e no Campeonato Gaúcho já mostrou isso. O Grêmio também fez outras contratações muito interessantes, né? Felipe Cabadio, que foi um dos grandes destaques do Campeonato Uruguai da última temporada. Teve a chegada do Cristaldo também, que eu acho um grande jogador. Olho nesse Cristaldo, gente. Meio atacante que vem do Huracan, jogador muito diferenciado. Baita achado, viu? Baita achado. O Grêmio costuma trabalhar muito bem nesse mercado fora do Brasil, mas ainda na América do Sul, né? Eu acho que a chegada do Vina também agregou bem. Tem uma ascensão do Bitelo, né, que já fez uma grande Série B e assim, já se coloca como um dos pilares desse time do Grêmio. E o fator Renato Gaúcho, né, que no Grêmio ele se sente à vontade. No Grêmio parece que tudo encaixa mais para ele, né? Ele se sente mais à vontade para fazer mudanças, para encaixar a sua ideia de jogo. E por mais que antes do Grêmio ele tenha feito um trabalho muito contestável no Flamengo, muito abaixo, ele ainda tem qualidade. Ainda é um dos melhores do futebol brasileiro, né? Dá para a gente afirmar isso. Então eu vejo muito potencial no Grêmio para buscar Libertadores. E até falando em termos de Copas, eu vejo também o Grêmio forte na Copa do Brasil, né? Que é o segundo maior campeão. Acho que o Grêmio pode ser uma das surpresas na competição. Dá para se falar que é surpresa porque, querendo ou não, esses que a gente colocou em briga por título brasileirão estão um pouco à frente também nas Copas. Mas é isso. Eu acho que o Grêmio vai se classificar para Libertadores via Brasileirão, Arthur. E aí? Rapaz, é um time que vem da Série B, né? Dificilmente a gente vê um time saindo da Série B direto para a Libertadores no próximo ano, né? Mas eu consigo enxergar isso acontecendo, principalmente, né, se algum time brasileiro ganhar a Libertadores, enfim, tem Ponto a Copa do importante Brasil que você também. falou, até para explicar para o público, a gente já colocou 7 times, e aí, obviamente, a gente já colocou aqui a nossa ordem, então isso ultrapassa o G6. Mas eu estou considerando que o Grêmio vá para a Libertadores não via G6, mas aproveitando essa questão da grande possibilidade de ter um brasileiro conquistando a Libertadores, até mesmo a Sul-Americana. Apesar que eu não sei se o time que ganhar a Sul-Americana vai figurar nessa primeira parte. Mas tem Copa do Brasil também, né? Que o campeão, se tiver no G6, acaba cedendo outra vaga. Esse G6 vai acabar virando um G8. Vai acabar virando um Com G8 e aí eu acho certeza. que o Grêmio entra nisso. É exatamente esse o meu pensamento para o Inter, porque já vou até puxar aqui. Eu acho que aqui a gente está colocando os times que a gente acha que a gente briga, que vão brigar, né? Então tem essa questão também, não é que a gente está cravando uma posição do time no campeonato. Exato. Então eu acho que o Inter, apesar desse começo terrível, né, de ano, terrível, não conseguiu nem se classificar para a final do Campeonato Gaúcho, pegou um grupo, na minha opinião, muito acessível na Libertadores, isso pode ajudar, mas tropeçou, né, contra o Independiente Medellín, empatou fora de casa, e agora contra o CSA, né, ganhou de 2-1 só na Copa do Brasil, um jogo ali de virada, não empolgou, o Mano Menezes, né, continua sendo muito criticado. Então é outro também que eu não sei se vai durar muito tempo no Inter. Esse eu acho que já vai acabar, talvez sendo uma das primeiras vítimas aí do Campeonato Brasileiro. Também acho. Principalmente, né, se começar tropeçando nas primeiras rodadas. Então assim, mas eu acho que o Inter tem ali um time, tem um elenco interessante até para brigar. Tem o Alan Patrick, né, que é um grande jogador, tem a chegada agora do Arangues. Então assim, eu acho que é um time interessante que, dependendo aí de quem assumir, talvez eu já estou aqui até querendo tirar o Mano Menezes do comando, mas quem assumir futuramente, porque eu realmente não vejo o Mano ficando até o final do ano, vai pegar um time que tem peças para serem trabalhadas, e eu acho que por essa questão, né, do G6 poder virar um G8 até G9, o Inter briga. Talvez eu não apostaria no Inter hoje no G6, mas um G8 ou G9, eu acho que dá para pegar uma última vaguinha ali, por isso eu coloco nessa briga, mas eu concordo, hoje eu colocaria o Grêmio à frente.
Pois é, eu estou de acordo com você. Eu não colocarei o Inter pelo desempenho em 2023 por briga o G6 nem a pau, não colocaria mesmo. Mas pensando em um G8, que deve acontecer, até pela força do elenco, eu colocaria. Esse Inter que foi vice-campeão brasileiro no ano passado, né? Pois E é. não vem mostrando Ninguém nada. esperava, né? Isso tem que Ninguém ser dito. esperava, Ninguém ninguém esperava. Então esperava. pode ser que o Inter nos surpreenda de novo, né? Exato, exato, Foram só né? 5 derrotas no Brasileirão de 2022, Muito então, consistente, muito consistente. demais. Tem uma base do elenco da temporada passada, né? Como você falou, a grande contratação foi o Arangues, que é diferente a nível Sim. de futebol sul-americano, né? O Inter tem apostado muito em jovens, né? Contratou recentemente o Gabriel Barros, que é uma revelação do Ituano, chegou a surgir interesse do Botafogo por ele, do próprio São Paulo. Contratou o Rômulo, que se destacou no Atlético e no Campeonato Mineiro, outro jovem, tem 23 anos. O Inter tem apostado bastante nesse mercado para ao menos composição de elenco, né? Mas precisa melhorar muito. Hoje está dependente demais do Alan Patrick. Se o Alan Patrick machucar, ficar um tempinho fora, eu acho que o Inter tem tudo aí para emendar uma sequência de derrotas. Amigo, vamos lá para meio de tabela, para a Sul-Americana. Ou, por favor, se tiver mais um time que você acha que vai disputar a Libertadores, pode colocar aí. Tem sim. Pensando nessa questão, né, de abrir talvez 8 ou 9 vagas, eu ainda coloco mais 2 até. Eu vou puxar o Opa! Fortaleza. Pode colocar. Pode colocar. Vou puxar o Fortaleza porque eu acho que tem um time interessante, tem o trabalho do Vojvoda, que continua fazendo um bom trabalho lá. Trouxe agora alguns jogadores até interessantes, né? Nesse ano. Trouxe o Caleb do Atlético, que é um cara que nunca teve muitas oportunidades, né? No elenco do Atlético, até por conta de ser um elenco muito cheio, né, nos últimos anos, mas é um jovem de muito potencial e já mostrou isso agora na final, né, do estadual, Ele fazendo foi o o gol do título maior, contra o Ceará. ele foi a maior contratação da história do Fortaleza, né? Pois Investimento é, considerável. e já mostrou que veio, né, nesse Exato, finalzinho. exato. Tem o Thiago Galhardo, que faz um ótimo início de temporada também. Então, assim, é um time Luceiro, que, né? Juan Martín sim, Luceiro tem feito muitos gols com a camisa do Fortaleza. sim, eu acho que para mim é um time que entra nessa briga. Acho que talvez eu coloque até à frente do Inter. Eu citei o Inter muito por conta da questão do Grêmio, mas nessa ordem aqui talvez eu coloque o Fortaleza à frente. Não sei se você vai concordar comigo, porque você já está indo para a Sula. Se Pois você é. imagina o Fortaleza brigando mais por Sula do que Libertadores? Como está a sua visão em relação ao Fortaleza? Ó, igual eu falei, prioridade de convidado. Você que vai colocar os times aí, eu tô deixando você colocar o Fortaleza. Mas, por mais que o elenco tenha melhorado, eu acho que o Fortaleza teve um salto interessante de elenco em relação à última temporada. Teve também a permanência do Vojvoda, que foi o principal reforço. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao Fortaleza por briga na Libertadores. O time alternou nesse início de temporada, acabou saindo ainda na pré-Libertadores para o Cerro Porteño. Não que tenha jogado mal os dois jogos, mas, enfim, acabou não sendo tão efetivo como de costume. Na Copa do Nordeste, acabou caindo na semifinal, ficou devendo na Copa do Nordeste, alternou também na competição. Acabou que no Campeonato Cearense, na reta final, o time deu uma engrenada, conseguiu também caminhar já a vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil, mas convenhamos que o Águia de Marabá é muito, muito fraco. Eu ainda não sinto confiança no Fortaleza para brigar por Libertadores, por mais que tenha um histórico interessante com o Vojvoda nas últimas temporadas, que tem um elenco interessante, que tem aí um Inter, por exemplo, que não está muito à frente de Fortaleza, talvez esteja mais ou menos no mesmo nível, mas eu não sei, eu acho que o Fortaleza nessa temporada não vai brigar forte por Libertadores. Tem a questão da última temporada, né? Que eu acho que é até um ponto a ser citado, que o Fortaleza começou muito mal o brasileiro, né? Ficou Sim, várias e várias rodadas até na lanterna, então demorou a engrenar e conseguiu até terminar em uma posição decente. Então eu acho que se começar melhor o campeonato esse ano, pode sim, né? Terminar ali em oitavo, nono e buscar essa última vaguinha vindo aí dos times campeões, né? Então, exato. eu ia até citar mais um time, mas eu tô vendo aqui os times que sobraram. E se eu citar esse time, não vai sobrar nenhum time, basicamente, no meio de No tabela. meio de Então tabela, né? eu vou guardar esse time para o meio de tabela. Tá, joia. Então, a gente já pode partir para o meio de tabela, né? Vamos aí para o pessoal que vai classificar
para a Sul-Americana. Basta não cair que você vai para a Sul-Americana. Basicamente isso. Mas vamos lá. A classificação mais fácil da história. Eu colocaria o América Mineiro. E aí, eu faço questão de primeiro mencionar o América, porque mesmo achando que o América tem um elenco limitado, não muito diferente de alguns que vão brigar para não cair, até mesmo que vão para a segunda divisão, mas o América é muito mais sólido do que esses clubes. Tem hoje uma estrutura de clube muito sólida, tem um estilo de jogo muito sólido, é uma equipe que tem jogado muito mais bola do que aquelas que vão brigar para não cair. Então, eu acho que o América vai para a Sul-Americana, vai se classificar, e eu acho que não vai passar aperto em termos de rebaixamento. Acho que o América vai ficar bem à frente dos outros. Então, por isso que eu faço questão de mencionar o América primeiro, que tem aí um trabalho muito legal do Wagner Mancini, né? Que se encaixou mesmo com o América, que conhece a fundo esse elenco, que é algo que faz a diferença ao longo do campeonato. Então, para mim, o América não briga para cair, e vai conseguir se classificar para a Sul-Americana mais uma vez para uma competição internacional. Exatamente. O América seria esse time que eu puxaria ali talvez para Libertadores, pensando ali na oitava, nona posição. Mas eu concordo, eu acho que o América vai fazer um campeonato muito sólido, vai terminar ali por volta dessa nona, décimo primeiro, se eu tiver que palpitar. E justamente por conta desse trabalho do Wagner Mancini, que é um treinador, acho até subestimado, porque ele consegue extrair muito de elencos abaixo da média, digamos assim, consegue fazer trabalhos ali interessantes com times fracos. Não acho que seja o caso do América, seja um time fraco, mas, como você disse, é um elenco limitado e que não corresponde a essa briga, talvez, por até de Libertadores, né? Como o time chegou na Libertadores há 2 anos atrás. Então, é um time sólido, que tem uma base sólida, o meio-campo ali com o Juninho, com o Alê, os dois já estão ali há anos no América, né, e continuam atuando em altíssimo nível. O Juninho, um leão no meio-campo, parece que está ficando mais novo e não mais velho com o passar do tempo. Então, assim, eu acho que é um time que vai fazer um campeonato digno e que, se der aí, vai beliscar talvez uma vaguinha numa Libertadores, mas realisticamente, acho que Sul-Americana, terminar ali em 11º, décimo, acho que é o roteiro do América. Mais um pro meio de tabela aqui. Mais um. Aí, agora, pode colocar o time que você vai colocar, mas é o seguinte, dando a minha opinião. De todos esses, sem exceção, eu acho que, não de todos, mas falando de todos os que a gente tem aí, não de um time em específico para destacar dentre esses. Eu acho que todo mundo olha mais para a parte de baixo da tabela do que para cima. Aí começa uma loucura. Sim. Aí, literalmente, começa uma loucura, porque, sinceramente, Arthur, de todos esses times que estão aí, Bahia, São Paulo, Santos, Vasco, Goiás, Cuiabá, Bragantino, Cruzeiro, Curitiba, Botafogo, nenhum desses me surpreenderia se caísse para a segunda divisão. Se chegasse no fim do campeonato, qualquer um desses estivesse aí na zona, ninguém me surpreenderia. Essa é a expectativa hoje. Eu vou te falar que eu penso exatamente da mesma forma. Tá difícil achar um time aqui para achar um argumento para colocar no meio de tabela. Exato. Não, é até engraçado, porque eu estava até pensando aqui, ficaram muito bem divididos, né, as nomenclaturas dos blocos. Mas, se a gente for pensar nessa quantidade de times, na briga por rebaixamento, talvez teria que ser briga ferrenhamente por rebaixamento. Né? Porque talvez colocar ali o já vai brigar. Z4. Exato. Então mas é isso, amigo. Vamos fazer isso. Aqui é tudo em tempo real. Em tempo real. Vamos lá, adicionar. E aí, aproveitando enquanto você faz a edição, eu queria até que você respondesse isso antes da gente dar seguimento. Será que ter tanto time brigando para não cair é sinal de um campeonato brasileiro fraco tecnicamente ou de um campeonato brasileiro mais competitivo que vai reunir muita gente brigando para não cair? E aí? Olha, uma boa pergunta. Assim, eu acho que nesse caso, talvez seja um brasileiro mais fraco tecnicamente, né? A gente encheu a bola aqui falando, né, dos 12 grandes, que talvez seja o maior brasileiro, mas quando a gente pega o futebol apresentado por parte desses grandes, né, e por parte de vários times, não é aquela coisa empolgante.
Então, essa briga aqui, talvez de 12º para baixo, como você disse, né? Tem vários e vários times que, na minha opinião, também brigam diretamente para não cair. Vai ser uma briga ali de quem conseguir ali, talvez abrir uma vantagem no início do campeonato, conseguir uma gordura, entendeu? Fazer alguma coisa diferente no início, ou apresentar um bom futebol ali por uma sequência, nem que seja de 4, 5 jogos, de 2 semanas, e conseguir uma sequência boa ali de vitórias, isso pode ser fundamental para qualquer um desses Exato. times que está aqui escapar dessa briga, porque eu vejo todos eles muito, muito perto na questão de futebol apresentado, né, até o momento do ano. Acho que dá para dizer isso de, talvez, literalmente 18 times, É, porque o Fluminense concordo. talvez seja o melhor futebol hoje do Brasil, e o Palmeiras é um time que não enche os olhos, mas é um time muito sólido no que se Exato. propõe É a o mais fazer. sólido do Então, país, né? fora isso, a gente não vê nenhum time empolgando. É. Então, vai ser muito parelho esse campeonato. Eu estava até curioso para essa sua resposta, porque assim, eu acho que depende muito de perspectiva, né? O famoso copo meio cheio, copo meio vazio. Você apontou a questão da qualidade técnica mais baixa. Mas eu acho que não é um argumento ruim quem fala que o sarrafo aumentou, ao menos em termos de peso de times, que querendo ou não, isso, pelo menos de forma mínima, acaba contando numa disputa de Brasileirão. E por ter esse maior peso, a gente acaba tendo mais times brigando para não cair. E acaba gerando uma competitividade. Dá para usar esse argumento também, né? Não é algo. Se a pessoa quiser enxergar um pouquinho mais pelo copo meio cheio, não tem nenhum problema. Mas, meu amigo, olha, eu acho que enquanto você edita, eu já vou falando primeiro aí Tomando um que couro aqui dessa playlist, mas finalmente foi. eu acho que eu vou no São Paulo. Eu acho que o São Paulo não cai. Creio que em algum momento vai brigar para não cair, talvez até nesse início de campeonato, né? Nessas 7, 8 primeiras rodadas, enfim. Chega muito mal para o Campeonato Brasileiro, né? Teve uma eliminação Muito. pro Água Santa no Paulistão. Teve uma intertemporada e uma intertemporada conturbada, com o Rogério Ceni tendo problema com o jogador, tendo problema com o Marcos Paulo, e aparentemente os jogadores não gostaram muito. Na Copa do Brasil fez um jogo tenebroso contra o Ituano, corre sério risco de cair na Foi terceira péssimo. fase. Péssimo, né? Muito, muito ruim mesmo. Só que eu só colocaria o São Paulo nesse bolo muito pelo elenco, porque eu não acho o elenco do São Paulo ruim. Eu acho que a montagem foi até interessante, mas não tem caixa, né? Aí tem vários fatores, o próprio Rogério Ceni, lesões, né? O São Paulo tem Nossa, sofrido demais. muito, muito com lesões mesmo. E assim, poxa, o Ferrarese, que eu acho muito bom zagueiro, um cara que tá praticamente fora da temporada, só volta na reta final. O Wellington teve uma lesão considerável também, é um bom jogador. Galopo, que vinha sendo um dos principais jogadores do futebol brasileiro no Paulistão, é um cara que também não deve jogar muito a temporada, eu acho que nem retorna nesse ano. Então, assim, tudo isso acaba pesando bastante, né? Mas mesmo com o que o Ceni tem em mãos, eu acho que dava para fazer mais. E aí isso me faz pensar que ele está tendo problemas para fazer com que os jogadores assimilem o que ele quer, mas além disso, uma questão interna também, porque já ficou muito claro que os jogadores, como um todo, não estão fechados com o Ceni como deveriam, né? Então, eu colocaria o São Paulo nessa disputa pelo rebaixamento, mas não tão ferrenha. Eu concordo, eu acho que essa questão das lesões também pesou demais e vai pesar, né? A questão do Ceni também. Eu não sei se ele termina o campeonato como treinador do São Paulo, até depender no jogo de volta da Copa do Brasil, né? Contra o Ituano. Uma eliminação Exato. não é descartável, até pelo que jogou, apresentou no primeiro jogo, e é basicamente uma continuidade do Campeonato Paulista, né? O Ituano Uhum. estava na disputa também, então eu acho a questão do São Paulo. E o time que eu vou puxar, eu já vou puxar aqui o Vasco. Uhum. Não sei se você vai concordar comigo, mas assim, eu acho que o Vasco, projetando um futuro dentro do campeonato, e aqui eu vou usar esse argumento com alguns times, para ser sincero. O Vasco virou SAF, como todo mundo sabe, tem capacidade de investimento talvez maior do que dos outros clubes que viraram SAF, né? No caso do Cruzeiro, principalmente,
talvez até no Botafogo. O Botafogo, para mim, é uma incógnita muito grande. Então, assim, eu acho que o Vasco, dentre esses times que sobraram, eu acho que é um time que ainda não mostrou um grande futebol, longe disso. O trabalho do Barbieri ainda está no início. Mas é um treinador que, pelo que mostrou no Bragantino, é um cara que eu acredito que tem sim potencial para levar esse time, nem que seja ali a fazer um campeonato digno, talvez passar o campeonato sem correr algum risco ali de rebaixamento, mas que hoje projetando hoje, o Vasco vai brigar pelo rebaixamento. Acho que isso é inegável. Tem algumas peças interessantes no elenco, né? O Pedro Raul, que está sendo muito questionável, né? Mas muito questionado, mas que eu acho que é um cara que, pô, o cara fez, agora fugiu o número, mas uns 13, 15 gols do Goiás na última temporada no Campeonato Brasileiro, então é um cara que pode te Acho que foi entregar esse até número. mais, viu? Vou até conferir, mas pode seguir falando. Isso assim, acho que foi só no Brasileiro, foram 13 ou 15, na temporada com certeza foram mais. Mas é um cara que pode te entregar mais de 10 gols no campeonato, se viver, se melhorar essa Com questão certeza. dele, essa questão da fase e a questão das cobranças de pênalti, né, que talvez seja o principal ponto nesse momento. Mas tem ali o reforço do Jair também, que é um grandíssimo jogador para o meio campo. Então, assim, eu acho que tem o Pumita Rodrigues, que tá até fazendo um bom trabalho, então foi um reforço talvez interessante também. Você Então, assim, sabe eu acho. um cara que eu acho que vai crescer muito o rendimento no Vasco ao longo da temporada é o Luca Orelhano. Não começou bem, tem até uma questão física dele também, mas eu acho que é um cara que vai ser importante para o Vasco. Vai E ser foi um importante cara pro também Vasco. que veio a preço de ouro, né? Aqui, o Pedro Raul fez 19 gols na última temporada no Brasileirão. Aí, Foram 26 do Cano, nossa. incríveis 26 gols, É, e exato. 19 do Pedro Raul no Goiás. Pois Vamos dizer é, que no tem esse Goiás. detalhe, né? Então, mas o Aureliano realmente, bem lembrado, é um cara que veio a preço de ouro, né? Se eu não me engano, acho que o Vasco E, pagou 4 milhões de dólares por 60% do sim. jogador. Então, assim, é um Eu, cara que tem que entregar, né? Pelo que foi pago nele. com certeza. Eu também Você ia falar concordo, alguma Arthur. coisa? Eu acho que o Vasco está nessa prateleira. Eu talvez, e aí você já pode até puxar esse clube que eu vou falar, eu talvez colocaria o Bahia à frente do Vasco. Mas Eu assim, pensei até no Bahia, sabe? é muito parecido, né? São realidades muito Sim, parecidas. Hoje eu acho que eu exatamente. colocaria o Bahia um pouquinho à frente do Vasco, porque eu já vejo maiores sinais de evolução do trabalho do Renato Paiva do que em relação ao Barbieri. Mas talvez tenha um ponto também assim, de que o Vasco está parado há algum tempo, o Bahia, querendo ou não, seguiu jogando para o Campeonato Baiano, passou na Copa do Brasil, né? Inclusive já bateu volta redonda no primeiro jogo. Mas eu vejo mais sinais de evolução no Bahia. E eu gostei das últimas mexidas do Bahia no mercado. Né? Eu achei o Vitor Hugo uma baita contratação. Vitor Hugo, que jogou no Palmeiras, zagueiro. Achei uma contratação muito interessante para o Bahia. Um cara que vinha sendo titular na Turquia. Até me surpreendeu ele ter ido para o Bahia. Acho que é um cara que eleva Pois muito. é. Eu Pois também é. pensei exatamente isso. Na época que ele veio, eu falei, o que esse cara está fazendo aqui? Voltando para o Exato. Brasil, jogar num Pois clube é, que hoje mano. disputaria rebaixamento, talvez, né? Que a gente está Exato. colocando. Eu acho que o Vitor Hugo eleva muito o patamar defensivo do Bahia. Eu gostei também da contratação do Tassiano, que é um cara que já passou pelo Bahia, né? Estava no Grêmio. Acho que é um cara que agrega para esse setor de meio. O Ademir, que fez muita raiva no torcedor atleticano, é um cara que eu acho que também agrega ao Bahia. Quem sabe venha a retomar o rendimento que teve no América, né? E outro jogador também que já está com pré-contrato fechado, mas que vai chegar aí na reta final do Brasileirão é o Luciano Juba, né? Que vem fazendo uma grandíssima temporada no esporte. Foi extremamente disputado por vários clubes. O Bahia, rival do esporte, acabou conseguindo, né? Então, assim, eu acho que são todos caras que elevam bem de patamar o Bahia, que chegam para jogar e que vão incrementar mais a essa evolução. Mas, mesmo assim, acho que o Bahia está aí nessa briga para não cair. Repito, assim como o Vasco, assim como o São Paulo, acho que não cai, mas olha mais para a parte de baixo da tabela do que para a parte de cima. Concordo, eu só queria citar um outro nome aí também, que eu acho que é um Claro. jogador que pode ser que venha a jogar bem também no Bahia, que é o Kaique, né? Ah, verdade. Verdade. Eu acho, eu acho que é um cara que, assim, pelo que ele apresentou no Fluminense, vendido até a peso de ouro, né, para o Manchester City, para o Grupo City, Uhum. voltando agora, né?
Então pode ser que seja um cara também uma grata surpresa. Mas eu concordo, eu acho que o Bahia tá nessa mesma toada do Vasco. Acho que são dois, se for pegar os 4 times, né, as 4 SAFs do futebol brasileiro, tem o Cuiabá também que é SAF, né, mas acho que muita gente Sim, nem sabe disso, né? verdade. Passa meio despercebido. Mas se for pegar os 4, né, o Vasco, o Cruzeiro, o Bahia, o Botafogo, acho que esses dois são os que têm mais capacidade de investimento. No caso do Bahia também, não só a capacidade de investimento, mas tem um projeto por trás ali, né? O projeto do Grupo Claro, City, que nem sempre, digamos assim, é bem sucedido, né, nos clubes ali anexos ao Manchester City, mas que tem uma ideia de jogo. Isso é claro, né, com a contratação do Paiva, isso fica muito claro. Tem uma ideia de jogo ali por trás e que tem uma filosofia que vai ser implantada, vai ser implementada. Então eu estou gostando dos movimentos do Bahia, apesar de que ainda não empolgou, né? Não mostrou muita coisa, mas eu acho que não vai cair. Se eu tiver que opinar, eu acho que não cai. E tem chances até de fazer um campeonato digno. Talvez seja uma das surpresas do campeonato. Se eu tivesse que apostar em exato. alguma surpresa, talvez eu possa até citar o Bahia, porque eu acho E que é bom tem que se condições. diga, né, Arthur? Certamente vai ter surpresa. A gente Isso está aqui fazendo aqui. a gente A vai gente não está acertar uns fazendo. 3 de 20, vamos ser sinceros, né? Pois é. Mas é claro que a gente está fazendo aqui com embasamento, segundo o que a gente está vendo. Sim, Né? Tem um sentido tudo que a gente está colocando. Mas é futebol, né, gente? É brasileirão, então a gente sabe que surpresas vão ocorrer. Ô, Arthur, exatamente. agora, para dar um pouquinho mais de emoção nesse tier list, porque aqui o negócio pegou feio. Santos, Goiás, Cuiabá, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Curitiba e Botafogo. Aí a coisa fica feia. Eu queria que a gente já começasse por aqueles assim, que dificilmente vão escapar do rebaixamento. E aí eu queria apontar, você já pode colocar no Z4, o Goiás. Eu acho que o Goiás, com sobras, é a pior equipe do Campeonato Brasileiro. Recentemente teve a demissão do Guto Ferreira. O Goiás foi vice-campeão goiano, foi vice-campeão diante do Atlético Goianiense, que é seu rival, mas está na Série B, uma equipe de qualidade inferior. O Goiás até mostrou um certo poder de reação, mas acabou perdendo nas penalidades máximas. Na Copa Verde, que é uma competição fraca tecnicamente também, acabou passando pelo próprio Cuiabá, mas eu vou explicar porque que eu acho que o Cuiabá está na frente. Na verdade, você vai explicar primeiro, depois eu complemento. Apesar do Goiás ter chegado na final do Goiânia e assim, tinha responsabilidade de ganhar, né? Mas, bom, pelo menos chegou, tá na final da Copa Verde, talvez até ganhar a Copa Verde, porque vai enfrentar o Paysandu, que é uma equipe bem inferior. Eu acho que tem o pior elenco com sobras. Não é legal ter esse cenário de chegar para o Brasileirão sem técnico, e aí é óbvio que é muito diferente o Flamengo chegar sem técnico com o que tem e o Goiás chegar sem técnico com o que tem. É absurdamente diferente, né? A gente está falando de um extremo ao outro. Mas eu, sinceramente, acho que o Goiás é a pior equipe da Série A. Pouquíssimos jogadores me chamam a atenção. Eu acho que o que mais chama a atenção é o Tadeu, que é o goleiro, né, que é até um pouco inexplicável, está no Goiás até hoje. Eu confesso que eu não entendo. Como que nenhum Também não time entendo. Também não não foi entendo, buscar o Arthur. Tadeu lá, por tudo que ele já fez nos últimos Exato. brasileiros aí. Também não entendo. Fora Impressionante. isso, a gente pode apontar o Lucas Halter, zagueiro, fazendo uma boa temporada, mas é um jogador comum. O Sander tá fazendo uma boa temporada, mas é um cara também que eu não vejo nada demais. O homem gol do Goiás hoje é o Nicolas, né? O Cavani do Centro-Oeste, mas que talvez entre todos os centroavantes da Série A seja o mais limitado. Eu, sinceramente, acho que o Goiás não foge, não é nem do rebaixamento, é da 20ª colocação, viu? Olha, eu vou concordar. Eu acho que de todos, para mim, se eu tivesse que pôr lanterna, me desculpe, torcedor do Goiás, mas eu acho que seria o Goiás. Por conta dessa questão também de não ter um treinador, né? Chegar no campeonato sem ter um Exato. técnico, acho que isso já pesa muito para o início de campeonato, que onde as equipes ainda estão se ajustando, né? Você ter essa vantagem de talvez conseguir ali uma gordura nas primeiras rodadas para um time que tecnicamente é muito inferior aos outros, seria o ideal. Então eu acho que o Goiás, na minha opinião, fica no máximo ali em 19º. E aí eu já vou puxar o Cuiabá, que eu acho que são Pode. os dois, né? Acho que tecnicamente inferiores aí dessa lista, né, dos 20, com os piores elencos. Mas assim, eu acho que o Cuiabá
todo ano parece também, né, que o Cuiabá, esse ano o Cuiabá cai, e acaba ficando de algum É, jeito, né? No ano passado também exato. escapou ali na Bacia das Almas, ficou em 16º. Então, assim, pode ser que acabe acontecendo de novo, né? Mas é um time de investimento muito baixo. Por mais que não tenha dívidas, né? O clube não tenha dívidas, seja um clube muito bem gerido. Como eu disse, é um clube que virou clube empresa, Exato. mas não tem investimento alto, né? Tem hoje talvez o seu principal nome o Isidro Pita, né? Que faz um bom início de temporada, veio do Juventude, onde não tinha feito muita coisa, mas resolveu fazer gol doidado lá no Cuiabá, né? Faz um bom início. Tem feito muito grosso. Então, assim, acho que pode ser um jogador que venha fazer algo para o Cuiabá. Tem o Davidson também, né, que é um jogador muito conhecido. Então, assim, tem alguns nomes ali que dá para pensar e tudo mais, mas ainda assim muito abaixo, né? A gente não sabe como que vai ser esse trabalho do Ivo Vieira, né, do treinador Exato. português. Diferentemente do Goiás, e aí com certeza o Pichocast, inteligente como é, já percebeu isso, a gente já consegue apontar alguns bons nomes no Cuiabá, né? Você já apontou aí, por exemplo, o Pito, o Davidson, a gente pode falar do Walter também, que é um bom goleiro. Sim. A gente pode falar do Pablo Cepelini, que é o jogador que veio do Peñarol, tem feito uma temporada bem interessante. O Marlon não é um grande zagueiro, mas enfim, tem feito aí uma temporada consistente no Cuiabá. Dá para apontar alguns bons nomes. Um nome que ainda não vingou no Cuiabá, que inclusive o clube investiu uma boa grana, foi o Fernando Sobral, né, que tinha passado aí pelo Ceará até então. Pois Ele é. não vingou. Quem sabe no Campeonato Brasileiro, porque se é um cara que for crescer de rendimento, pode acrescentar muito ao Cuiabá, que de fato, como você bem disse, é um clube bem estruturado, que tem um certo poder de investimento, que tem ali o seu estádio para estar atuando, né? Bom, não muito bem o seu estádio, mas enfim, a sua casa. O Cuiabá tem uma casa fixa, uma coisa que pode fazer a diferença ao longo da temporada. E que nunca é fácil também, né? Jogar lá, principalmente em Não, jogos 4 horas da tarde, tem essa questão exato. também. Então, assim, por esses fatores, a gente consegue apontar o Cuiabá com um pouco mais de força do que o Goiás. Eu acho que o time do Cuiabá, diferente do time do Goiás, é um time fraco. Eu acho que o time do Goiás, além de fraco, é ruim. O do Cuiabá eu não colocaria como ruim, talvez seria forte esse adjetivo, eu colocaria fraco. Mas, bom, pelo cenário que se desenha hoje, eu apontaria Cuiabá e Goiás com praticamente certeza, só se acontecer algo de muito surreal, como rebaixados. E aí, amiga, agora a gente entra num, não sei se num buraco sem fundo. Não, tem fundo porque a gente vai conseguir apontar isso aqui. Eu acho que todos esses, Santos, Red Bull Bragantino, Cruzeiro, Curitiba e Botafogo, são seríssimos candidatos a caírem para a segunda divisão. Qualquer ordem que a gente for apontar aqui, eu acho que tem argumentos válidos, né? Sim. Claro que essas equipes podem surpreender, a gente já falou da surpresa, mas diante do que a gente tem visto, diante dos mais inúmeros fatores, essas equipes vão brigar ferrenhamente. Não dá para cravar como Goiás e Cuiabá, como a gente está praticamente cravando, mas também a gente não tem a segurança de colocar nos lugares de São Paulo, de Vasco, de Bahia, que já devem ficar mais a parte de baixo da tabela, mas segundo o que a gente vê, não devem cair, não deve disputar tão ferrenhamente o rebaixamento. E aí, Arthur, quem que você colocaria como, nem sei se o 18º colocado, mas assim, é muito louco, tudo muito nivelado entre Santos, Red Bull, Bragantino, Cruzeiro, Curitiba e Botafogo. Sério, é tudo muito Sim. nivelado. Eu acho que eu vou Difícil. até colocar, Ah, vou puxar um aqui que briga pelo rebaixamento. tá, Para não me comprometer com esse Z4 aí. Eu quero ver tá, qual vai ser a sua próxima escolha. Na beleza. verdade, eu estou na dúvida aqui entre dois, mas eu vou puxar o Bragantino, vai. Tá. Bragantino que Red Bull Bragantino que não empolga, né? Já é um time que talvez há um ano, né? Antes do Campeonato Brasileiro talvez começar da última temporada, a gente colocaria o Bragantino talvez disputando Libertadores. E hoje a gente coloca o Bragantino talvez até no Z4. Então, assim, é uma caída muito grande, né?
até projeto, dá para se dizer, o Thiago Escuro, que é quem comanda esse projeto, né, da Red Bull Bragantino, está correndo sérios riscos, né, de ser demitido, o diretor de futebol. Na verdade, eu não sei se o cargo é esse, né, diretor de futebol, mas ele é meio que o CEO lá Isso. Acho que é do nomenclatura isso mesmo. futebol, né? Mas, enfim, trouxe agora o Pedro Caixinha, né, treinador, mais um português, né, para treinar Mais um. o futebol brasileiro. Então, assim, a gente está em início de trabalho também, não fez um bom, quer dizer, fez um bom campeonato paulista, né? Passou do Corinthians, então, querendo ou não, chegou longe ali no Paulistão. Chegou na Mas, semifinal, né? Todo mundo esperava uma sim, final Palmeiras e Bragantino, acabou que chegou Água Santa. acabou saindo para Água Santa, né? Então, por mais que tenha feito, digamos assim, o seu papel de casa, que na verdade nem é papel de casa, porque o Corinthians era o favorito do confronto. Mas passou do Corinthians e aí, quando todo mundo imaginava que passaria da Água Santa, não conseguiu a classificação. Então, talvez essa seja a melhor representação do Bragantino, né? A gente não sabe do que esperar do Bragantino Exato. desse campeonato. Pelos campeonatos passados, onde tinha um bom elenco, tinha uma estrutura, tinha um treinador que vinha em uma crescente, e pelo que mostra hoje, que é um time totalmente novo, dependendo de novos jogadores, perdendo o seu principal jogador, que era o Arthur. Hoje o Bragantino hoje conta com o Alejandro, né, como titular, que é um cara que foi Sim. contratado há 2 anos e que até então nunca tinha vingado. Então, não sei se dá para esperar muito de o camisa Verdade. 9 titular hoje, né, o Alejandro. Então, assim, tem ali talvez, boas contratações, que dá para se dizer assim, o Sorriso, que veio do Juventude, era um cara que era cobiçado por grandes clubes até do Brasil. Então, assim, talvez seja um cara para o futuro, mas assim, não dá para ver muita coisa, né? Então, É. eu colocaria na briga pelo rebaixamento porque eu acho que tem condições, sabe? Quando a gente pega todos esses times, Uhum. eu acho que projetando o teto de cada um, projetando o poder de investimento, jogadores jovens que podem evoluir no decorrer da competição, por isso eu coloco o Bragantino à frente desses últimos 4 que sobraram. Boa. Não, acho que tudo faz muito sentido. Eu também colocaria o Bragantino aí. Eu confesso que depois da saída do Arthur, que, como você bem colocou, é o principal jogador do Bragantino, eu acho que ele já estava até prejudicado nesse cenário de Tava meio pouca qualidade escondido, né? técnica no elenco. Isso, tava escondido, eu acho que Meio faltava escanteado. motivação. Sim. Mas eu confesso que eu via o Red Bull Bragantino como um seríssimo candidato a rebaixamento. Ainda é um candidato, mas talvez esse seríssimo tenha acabado a partir de alguns movimentos no mercado. Eu acho que o Sacha é um cara que acrescenta, né? O Eduardo Sacha, que recentemente saiu. Exatamente, faltou falar do Sacha, né? Um cara que Pois é, eu é um citei o cara. Alejandro, mas provavelmente acho que o Sacha vai tomar essa posição. Eu também acho. E aí é um acréscimo. É um Sim. acréscimo. O Sacha é um bom jogador, um cara que tem totais condições de agregar o Bragantino. Inclusive, muitos torcedores atleticanos ficaram meio bravos com a saída dele, né? Porque ele Era, agregava no era elenco o do décimo Atlético. segundo jogador no Atlético, né? Sempre Exato. entrava no segundo tempo dos jogos e fazia sempre um bom trabalho. No ano do título, né, em 2021, por Exato. exemplo, ele cansou de entrar em vários decisivos, que mudaram o Verdade. resultado de jogos. Então, assim, é um cara que deve acrescentar muito. Eu acho que chega possivelmente para ser o principal jogador do Red Bull Bragantino, né? Outros reforços também chegaram, reforços jovens que a gente ainda não sabe muito bem o que vão dar, mas reforços com potencial. Um deles foi o Henry Mosqueira, que veio do Envigado da Colômbia, Envigado que tem todo um histórico de revelar grandes jogadores do futebol colombiano, né? Talvez o mais conhecido dele seja o Rames Rodrigues. Ele é um ponto esquerdo, um jogador muito agudo, de qualidade. Eu acho que é um cara que também vai acrescentar o Red Bull Bragantino. E outro que chegou um pouquinho mais experiente, né, talvez com um pouco mais de certeza, foi o Laquitana, que chegou do Peñarol, uruguaio. Jogador interessante. Então, assim, 3 reforços para o ataque. Então, possivelmente, a gente vai ter um ataque completamente diferente do Bragantino em relação ao início da temporada. Com Laquitana, Eduardo Sacha e Henry Mosqueira. Então, assim, isso eleva muito o nível, possivelmente vai elevar muito o nível do Red Bull Bragantino ao longo da temporada e vai dar mais um pouco de força para lutar nessa parte de baixo. E acrescento mais uma coisa, talvez tenha muita gente que não se lembre. O Léo Ortiz está muito próximo de voltar de lesão. O Léo Ortiz ficou fora durante a temporada, ele teve uma lesão no joelho na última temporada e é um zagueiraço. O Léo Ortiz Foi um dos melhores do Campeonato Brasileiro, né, de 2021. com certeza. Um zagueiraço, o Léo Chegou a Ortiz. ser Então, assim, chamado
para a seleção brasileira. Então, Chegou. é um baita reforço, Bem realmente. Bem lembrado. Então, assim, é um cara que agrega muito para o Red Bull Bragantino. Então, assim, pensando nesses reforços pontuais, no retorno do Léo Ortiz, em jovens que estão crescendo de rendimento, caso aí de Bruninho, que até foi convocado para a seleção sub-20, do Gustavinho, que fez um golaço na Sul-Americana, acho que o Bragantino mostra mais força do que Santos, Cruzeiro, Curitiba e Botafogo. Então, para mim, você foi corretíssimo. O Bragantino não dá para a gente colocar no Z4. Bom, até daria, mas assim, eu acho que faz menos sentido do que os outros que a gente tem ainda para colocar. E aí, Arthur, o outro que eu colocaria no Z4, agora não tem como fugir. Aliás, a gente pode fugir aqui na ordem, né? Pode fugir aqui na ordem, mas eu prefiro já colocar um aqui no Z4. Eu acho que vai disputar muito, tá? Porque eu não acho o time ruim, eu até acho que alguns movimentos do mercado foram interessantes, mas eu colocaria o Curitiba. Eu acho que, diferentemente de Cuiabá e Goiás, o Curitiba tem um elenco competitivo dentro do que se propõe no campeonato. O que o Curitiba se propõe no campeonato? Não cair. Exatamente. Não cair. E é muito mais forte do que Cuiabá e Goiás. Então, diferentemente de Cuiabá e Goiás, a gente não tem como praticamente cravar. O Curitiba, para começar do comando técnico, tem um bom treinador, que é o Antônio Oliveira, que inclusive no ano passado conseguiu sair de uma situação difícil com o Cuiabá. Então, um cara que já está acostumado com esse cenário de fazer com que um time escape do rebaixamento, não é uma surpresa para ele isso. Ele, antes do Cuiabá, tinha... Bom, ele fez praticamente todo o trabalho do Atlético Paranaense campeão do Sul-Americano. O Valentim chegou na final, mas ele foi muito bem Atlético Paranaense. Eu considero um bom treinador, o Antônio Oliveira. Em termos de elenco, acho que o Curitiba fez reforços bem interessantes, principalmente se a gente for olhar a capacidade econômica do Curitiba. Recentemente teve a contratação do Jamerson, lateral esquerdo, que o Coxa acabou disputando com o São Paulo, acabou levando a melhor. Contratou o Lisieiro, que ainda não vem tendo uma grande sequência como titular, mas eu acho que vai acabar se tornando ao longo do campeonato. Um outro reforço interessante foi o Robson, que veio do Fortaleza, que já tem passagem por Curitiba, é um bom atacante o Robson. O Rodrigo Pinho, que veio do Benfica, começou muito bem, depois teve uma queda de rendimento. O Bruno Viana, que apesar ainda de precisar ter mais constância, eu acho que é um reforço interessante. Tem o Kusevich também, né? Que o Curitiba fez um investimento nele. Não é uma dupla de zaga ruim, se a gente for pensar Kusevich e Bruno Viana. E assim, tem o nome principal, que eu não vou deixar de citar aqui, que é o Aleph Manga. Que é um cara que já brilhou na última edição de Campeonato Brasileiro. E, sinceramente, eu acho que tem totais condições de fazer com que o Coxa tenha mais força nessa luta para não cair. Mas eu ainda vejo abaixo de Santos, Cruzeiro e Botafogo. Ainda acho que o Coxa está um pouquinho mais. E aí tem uma coisa que não dá para a gente deixar de falar. Não dá para falar que é bobagem ou algo do tipo. É o menos relevante, isso eu concordo. Mas tem um histórico que pesa muito contra o Curitiba. Sempre quando o Curitiba está muito ferrenho na disputa para não cair, ele costuma cair. Né? Um dos times que tem mais rebaixamentos aí no cenário do futebol brasileiro, se não me engano, é o que tem mais rebaixamentos. Então, assim, é uma coisa que acaba pesando muito contra o Curitiba. E eu acho que pensando no campeonato de 38 rodadas, ele vai ter menos força do que Santos, Cruzeiro e Botafogo, que são clubes mais fortes, né? Mais tradicionais. Sim, eu acho que está muito bem colocado essa posição aqui do Curitiba, porque ele é superior, até questão de elenco mesmo, ele é superior em relação a Goiás e Cuiabá, mas é inferior em relação a Santos, Cruzeiro e Botafogo. Sim. Então eu já queria puxar aqui, na verdade eu queria te perguntar, desses três aqui, qual você quer salvar, qual você quer colocar no briga pelo rebaixamento, para a gente entrar talvez num consenso. Eu acho melhor a gente entrar num consenso. Caramba, que aí mano. depois ficam dois no briga pelo rebaixamento ou Z4, que aí um vai ter que descer, né? Claro. A gente não vai pipocar, não. Mas Mano, os três aqui, quem é o mais forte, na sua opinião? Ou menos fraco, né? Em termos de elenco, eu acho que o Botafogo é o que tem mais elenco. Só que, assim, se o Botafogo não demitir o Luiz Castro,
Eu acho que o Botafogo vai se enfraquecer mais do que Cruzeiro e Santos. Falando de verdade, porque assim, hoje o que o Botafogo faz é pavoroso. Não que o que Cruzeiro e Santos façam também não é. Claro que também é. Mas assim, não tem nenhum fator novo no Botafogo, sabe? Sim. Então, assim, eu acho que se o Botafogo demitir o Luiz Castro, não precisa trazer nenhum bam. Se trouxer um treinador que seja minimamente. Não quero diminuir tanto o Luiz Castro, porque eu não acho ele ruim treinador. Eu ia usar um termo aqui que não cabe. Mas, enfim, eu acho que um treinador que consiga trabalhar minimamente com o vestiário, que consiga fazer com que o time seja mais consistente, eu acho que o Botafogo já consegue escapar. Não precisa de muita coisa nessa luta contra o Cruzeiro e Santos, porque, como eu já falei, tem mais elenco do que os dois. Mas se seguir com o Luiz Castro, pegando um Cruzeiro que a gente não conhece muito do Pepa, pouquíssimos conhecem o Pepa, mas ao menos é um fator novo. É um cara que pode dar uma consistência para esse time do Cruzeiro. E aí, se a gente pegar o Santos, que trouxe alguns reforços, que se mexeu nessa intertemporada, e ainda tem aquela coisa, por mais que isso não seja palpável, né? Hoje a gente não veja isso, mas tem aquela coisa de sempre surgir um jovem, né? Então, assim, tem uma tendência maior do Botafogo surgir um fator novo. Talvez se o Botafogo não trocar o Luiz Castro, seja mais candidato que os dois, entende? E aí a gente tem que definir o que pesa mais. Eu não sei o que pesa Então, mais. essa é a minha grande dúvida, porque essa questão do Santos me pega muito. De sempre surgir um jovem, e assim, não precisa nem surgir um jovem, na verdade, porque os jovens já estão lá, já tem o Ângelo e já tem o. Fugiu o nome do Marcos 9 lá, Leonardo? gente. Já tem o Marco Leonardo. Então, assim, basta eles despontarem, né? Porque bola a gente já viu, os dois já demonstraram Exato. que tem bola para despontar e para serem grandes jogadores, a nível até internacional. Então, Claro. assim, o Marcos Leonardo, principalmente, eu acho que dos dois ali, do Ângelo e do Marcos Leonardo, eu coloco até mais. Tem até mais fé no Marcos Leonardo vingando. Mas tem essa questão, né? A gente nunca sabe. O trabalho do Odair Helma não é bom, mas até que ponto o Santos sempre consegue se salvar? Essa é a questão. Todo ano é a Exato. mesma coisa. Esse ano o Santos vai brigar para não cair. Esse ano, finalmente, o Santos vai cair. Mas nunca acontece. Então, é complicado. Então, eu acho que eu colocaria o Santos, primeiramente, no briga pelo rebaixamento. Antes até do Botafogo. Tá. Não, faz sentido, faz sentido. Você foi de Botafogo, né? No que? Na questão de escapar? É. Porque você pode até tirar essa dúvida minha, minha amiga. Eu não sei o que pesa mais. É porque, assim, eu acho, de verdade, aí é achismo. Eu acho que o Luiz Castro não dura muito no Botafogo. Então, eu tô pensando nisso. Eu acho que vai acontecer uma demissão em breve. A demissão, ele vai ser demitido. Acho que tá ficando Então vamos insustentável lá, já. vamos considerar que o Luiz Castro vai ser demitido porque de fato é uma coisa que está encaminhada. A gente não está falando nenhuma loucura aqui. Sofre uma pressão muito forte, e certamente dentro do clube existe um descontentamento. Nesse cenário, eu colocaria o Botafogo em briga pelo rebaixamento. Aí eu não colocaria o Até Botafogo no pelo. Z4. Faz sentido, faz sentido. Vou comprar. Até pelo poder de investimento, né? Assim, Isso. existe o poder de investimento, mas a gente não sabe o que se passa na cabeça do John Inclusive, Textor também. eu vou até buscar aqui, o Botafogo ele fez contratações recentemente, né? Eu acho que ele contratou um meia paraguaio, se eu não me engano, acho que é Matias Segovia. Isso mesmo, Matias Segovia, de 20 anos. Chegou a disputar o Sul-Americano Sub-20, né? Como Tinha até meia. essa especulação do Rojas, né? Do Matias Racing Rojas. no Botafogo Bom, também, né? seria um acréscimo absurdo, né? Então. É, Tem essa questão com o Botafogo, né? Vai que o Botafogo chega ali na 20ª vamos rodada, colocar um disputando ali outro argumento para o para não Botafogo. cair. E aí o John Texton fala: dane-se, vou Isso. investir, vou contratar um cara aqui para me livrar dessa. Então Vamos tem colocar essa um outro argumento possibilidade. para O o Santos Botafogo, enfrenta então. muitas dificuldades, né, Exato. financeiras. Perfeito. Então, vamos colocar um outro argumento para o Botafogo. O Botafogo, além de ter o Luiz Castro para sair, tem mais poder de investimento que o Santos e Cruzeiro. É É plausível. isso. Então, isso fecha Acho com o justo. Botafogo em briga justo. Justo. Na verdade, qualquer um seria justo, mas a gente está forçando a cabeça aqui para encontrar razões para colocar o Botafogo. Exatamente. O mínimo do Beleza. mínimo, a distância mínima entre todos esses. A verdade é essa. Briga pelo rebaixamento.
a distância é mínima entre todos. Exato. Também acho. Entre Santos e Cruzeiro, meu amigo, loucura, hein? Aí Pois é é. loucura. Que a gente está falando de duas equipes, dois clubes muito grandes, dois clubes muito tradicionais, que já ganharam por inúmeras vezes o Brasileirão, mas que nitidamente entram forte na briga para não cair no Brasileirão. O Cruzeiro, se a gente for pegar na era Paulo Pesolano, em 2023, teve o pior aproveitamento dentre todos os clubes da primeira divisão, né? Fez o Campeonato Mineiro muito ruim, acabou caindo na semifinal para o América eliminando com facilidade. O Cruzeiro só chegou na semifinal também por conta do América, nem foi por méritos próprios. Se a gente for pegar o Santos não chegou nem ao mata-mata do Paulista, mais uma vez não chegou nem ao mata-mata do Paulista. Tem um trabalho também muito fraco do Odair Helma, e são dois clubes com pouca capacidade de investimento. Sim. São muito iguais, se a gente for pensar numa janela que fecha no dia 20, pouca coisa deve acontecer em Santos e Cruzeiro. Acho que provavelmente mais nada deve acontecer. Mas vamos pensar na outra que vai abrir, que, se eu não me engano, encaixa com a 14ª rodada do Brasileirão. As duas equipes têm a mesma capacidade de investimento, praticamente a mesma capacidade de investimento. Então, assim, é muito difícil a gente tá definindo. Fator novo. A gente falou dos garotos no Santos. De fato, Ângelo e Marcos Leonardo podem crescer de rendimento. No Cruzeiro também tem um fator novo. Tem um fator novo que é o Pepa, que pode fazer um bom trabalho, que pode trabalhar melhor do que o Paulo Pesolano. E quem sabe o Cruzeiro venha a render mais. Alguns jogadores que têm qualidade venham a render mais. Ainda se existe uma grande expectativa no Wesley, que foi o maior investimento da era Ronaldo. Do Gilberto, que já foi artilheiro de Campeonato Brasileiro. Quem sabe o Nicão também rendendo um pouco mais. Então, assim, existem jogadores que podem render mais com o Pepa, o time como um todo. Mas, meu amigo, o Cruzeiro hoje, ele tem um problema que a questão igual eu falei, a gente está forçando aqui para pensar em fatores que podem fazer diferença. Sim, exatamente. O Cruzeiro tem um ponto que é a questão da casa. De onde o Cruzeiro vai jogar? O Santos tem um lugar fixo, que é a Vila Belmiro. E isso pode fazer a diferença. A gente sabe muito bem, principalmente para a gente que é de Minas, de todo esse imbróglio do Cruzeiro com o Mineirão, de uma tendência forte do Cruzeiro não jogar no Mineirão essa temporada, jogar um jogo ou outro. Se o Cruzeiro joga no Mineirão, não é que vai determinar, o Cruzeiro não vai cair. Mas se ele joga, é uma outra história. Pode ser que esse cenário mude, mas hoje isso não é tão palpável, né? Então, assim, é um outro fator que pesa a favor do Santos. Então, vamos lá. O que pesa a favor do Santos? A casa, pesa o fator casa, pesa o fator jovens. Apesar de que, nessa questão de fator jovens, eu faço uma ressalva que eu acho que tudo está sendo muito falado pelo histórico. Eu não acho que essa safra do Santos é muito boa em termos de juventude. Eu cheguei a acompanhar o Santos da Copinha, achei uma geração muito limitada. Em relação à questão de Ângelo Marcos Leonardo já está aí no Santos há algum tempo, eu não sei se ele vai fazer uma temporada absurda. E aí, muito pelo time, nem tanto por ele, porque eu acho que é um cara de qualidade. O Ângelo, assim, já está no profissional há algum tempo também. Nem vem sendo titular com o Odair Helma, eu também não tenho muita certeza. Mas vamos lá. São dois fatores que jogam a favor do Santos em relação ao Cruzeiro. Em relação ao Cruzeiro, não dá para cravar que o Pepe é mais treinador que o Odair, porque a gente não conhece. Mas, pelo que o tem Santos... um fator novo. Exato, tem um fator novo. Mas aí, só para tentar colocar com uma vantagem para o Cruzeiro também. Porque senão a gente vai acabar igualando com a questão da juventude do Santos, né? Mas comparando treinadores, o Pepa não precisa fazer muita coisa para fazer um trabalho melhor que o Odair Helma. Porque o trabalho dele já é muito ruim. Então a gente pode colocar essa como uma vantagem do Cruzeiro. E eu sendo muito sincero para você, falando em termos de elenco, hoje, eu acho o elenco do Cruzeiro menos ruim do que do Santos. Então a gente está num 2-2. Só que eu não sei se você pensa isso. Talvez você pense que o elenco do Santos é melhor. Se você pensar que o elenco do Santos é melhor, a gente coloca o Cruzeiro no Z4 e o Santos escapando. Porque aqui, ó, 2-2. Entendeu? Olha, para ser sincero, eu acho
duas situações muito semelhantes. São dois clubes, igual você falou, né? São dois clubes em situações idênticas. O que muda muito é Exato. essa questão do estádio. Eu acho que isso pesa, tem que ser levado em consideração. Não, O também acho. Cruzeiro, A no ano gente está passado, teve um levando em médio público consideração. excelente na Série B e jogou muito bem em casa, justamente por Sim, conta do seu torcedor. Então isso tem que ser levado em conta. Então, também acho. e assim, até o momento acompanhei um pouco do trabalho do Pepa, né? Ele mal chegou, então foram pouquíssimos jogos, né? Se eu não me engano, teve um jogo treino contra o Bragantino e teve algum jogo? Teve Quer um dizer, não amistoso teve nenhum contra o jogo Teve um oficial, né? amistoso contra o Bragantino e um jogo treino. O Só primeiro um jogo amistoso contra o oficial do Bragantino, né? Cruzeiro. Aí, para quem vai ver Ah, o é. programa, para quem vai ver o programa na sexta-feira, já Vai vai ser ter amanhã, visto. né? Contra o Náutico. Exato. Para quem vai Opa. ver o programa na sexta-feira, já vai ter visto um jogo oficial do Cruzeiro. Já vai ter tido um Exato. parâmetro aí, né? Então tem essa questão, a gente não sabe do que esperar. Eu gostava do Pezzolano, do trabalho dele, principalmente na Série B, eu acho que ele Sim. extraía mais do que ele tinha. Não teve um início de ano bom, né, no Mineiro, acho que me decepcionou até, mas ainda assim eu acreditava no trabalho dele, então eu acho que se fosse o Cruzeiro do Paulo Pezzolano aqui, talvez eu teria mais garantia ou mais confiança em colocar o Cruzeiro escapando, mas hoje eu vejo o Cruzeiro minimamente atrás do Santos. Eu colocaria o Cruzeiro no Arthur, Z4. eu pensei numa coisa aqui. Agora eu Ah, não. Eu acho que faz sentido. Vamos lá. A gente está falando de um Cruzeiro que, por mais que se conteste muito o planejamento da gestão de futebol, é uma gestão que busca ser a mais correta possível, certo? Até então, sim, desde a chegada do Ronaldo, o Cruzeiro não conviveu com atrasos salariais. O Santos, no início da temporada, chegou a ter um corte até de café da manhã para funcionários. Eu acho que, ao longo da temporada, o Santos corre mais risco de ter um ambiente interno mais conturbado do que o Cruzeiro. O Santos tem um cenário político muito complicado. O Santos tem mais risco, talvez, de atrasar salários, porque o Rueda é um cara um pouco mais, como que eu posso dizer? É um cara um pouco mais negligente com as finanças do que o Ronaldo. No caso da torcida do Cruzeiro, tem até uma contestação muito grande ao Ronaldo de que ele é meio pão duro e tudo mais. é, Mas dificilmente é um cara que vai deixar dever salário para os seus jogadores. E a gente sabe que, de alguma forma, isso faz a diferença. Geralmente, os times que caem, com raras exceções, caem aí com salários sendo atrasados ao longo da temporada. Então, eu não sei se faz sentido para você, tá? Quero até que você responda. Como eu já falei, é prioridade de convidado aqui. Mas aí seria um 3-2 para o Cruzeiro, e nesse cenário eu colocaria o Cruzeiro na briga pelo rebaixamento e o Santos no Z4. Mas como eu disse lá atrás, até começando do São Paulo, se é, qualquer um aí cair, não vai ser surpresa alguma. Mas a gente sabe que tem uns que exatamente. brigam, que devem brigar mais ferreamente do que outros. Então, assim, pesando esse fator, eu colocaria o Cruzeiro na briga pelo rebaixamento e o Santos no Z4. Mas se você quiser trocar a ordem, se você achar que não faz sentido esse argumento, pode ficar à vontade, meu amigo. É importante a gente frisar isso aqui, né? O tempo inteiro. Todos esses aqui, o Todos, briga pelo todos. rebaixamento e o Z4, assim, não me surpreenderia nem um pouco se qualquer um desses fosse rebaixado. Então, assim, a gente está esmiuçando o mínimo do mínimo, assim, a menor diferença possível para chegar a uma conclusão e eu vou concordar com você nessa, porque faz sentido, querendo ou não, na vida de qualquer profissional, a gente sabe, né? Salário atrasado, a pessoa vai, às vezes vai fazer um corpo mole, vai acontecer isso. Então, é uma situação que ninguém quer passar por ela, nenhum jogador gosta de passar por ela, e faz sentido. Eu acho que o Cruzeiro, por mais que o Ronaldo realmente, né, freie os investimentos e tudo mais, ele tem essa mentalidade. Ele é o cara de que quer fazer o correto, quer gerir o clube de maneira correta e quer justamente, até por conta disso, né, de não atrasar salários, de ser um cara correto, ele não faz investimentos, porque ele sabe que se ele contratar, se ele investir em uma contratação de um jogador, talvez no final do ano não vai ter dinheiro para pagar todo mundo, ou uma conta vai ficar atrasada. Então, eu acho que até por isso também o Cruzeiro passa por essa seca, né, essa escassez de reforços e de dinheiro para
contratações, verbas para contratações. Então, acho que faz sentido. Faz sentido. No geral, aqui, eu vou concordar. Eu acho que esse 3-2 está bem colocado. E hoje, então, na nossa previsão aqui, o Santos, então, seria rebaixado em 17º, né? Exato, em 17º. Podem printar aí, Pichocasts, podem printar. Eu já sei que no final da temporada vai ter zoação, porque a gente vai errar pra caramba. Com certeza. Se acertar ali o briga pelo título, acertar 2 da briga do título e 3 do Z4, a gente já venceu. Ah, também Entendeu? acho. Não, público Pichocast, pelo amor de Deus, compaixão com a gente. Se a gente acertar isso que o Arthur falou, o aproveitamento é legal. O aproveitamento é bom. Excelente. Eu acho até que essa tier list aqui não ficou muito legal porque o América tá sozinho. Então, já que você não colocou o Fortaleza no Libertadores, e como para mim de todos aqui talvez seja o mais fraco ao lado do Inter, né? Eu coloquei o Fortaleza junto do Inter. Se eu vou dar essa moral aqui pro Inter, pelo elenco, então eu vou colocar o Fortaleza junto aqui só para não esvaziar tanto, né? Agora podem tirar o print. Agora tirem à vontade, porque não vai mudar mais nada. Totalmente à vontade. É isso. Meu amigo, muito obrigado por esse momento aqui. Eu acho que a gente conseguiu esmiuçar bem o que deve ser esse Campeonato Brasileiro, quais devem ser as disputas, quais são os cenários de cada clube. E só dá para a gente ter muita expectativa para acompanhar o Brasileirão, que está algumas horas de começar, né? Com certeza, com certeza. Eu queria até te fazer aqui uma última pergunta. Bate pronto. Quem vai ser o artilheiro do campeonato? Só isso. Germancano. Germancano? Eu vou de Luiz Soares. Apenas. Soares? Luizito. Boa. Mas confesso que eu fui para ser diferente, porque eu também iria de Cano. Vai brincar de fazer gol esse ano, na verdade é essa. Ah, vai. Mas o Soares vai meter gol pra caramba também. Certeza. Pois é. Certeza. É isso, Arthur. Muito obrigado, mano. As portas são sempre abertas do Pichotada Cast para você. Você sempre agrega muito. Faz parte desse projeto. Tenho certeza aí que o pessoal gostou bastante. Vou deixar aí você fazer as considerações finais. Opa, grande momento aí, mas de novo, Caio, muito obrigado pelo convite. Sempre que possível estaremos aqui. Sempre muito bom poder falar de futebol com você. Você que é um cara que você sabe que você entende muito e eu gosto muito de falar com você porque é muito bom, pô. A resenha é sempre boa. Então, assim, sempre aprendendo aí. Você é um dos caras, uma das referências para mim na área. E vem demonstrando isso aí com esse projeto muito bacana, Pichotada. Como já confidenciei aqui pro Caio, né? Eu não sou um dos caras que mais escuta podcast no mundo, mas, pô, o Pichotada, esse sempre tá lá no meu Spotify, lá sempre lá rodando, vendo todos, ouvindo, né? E agora tem a possibilidade de ver também, né? No Spotify por vídeo e também no YouTube, né? Então, sempre muito bom, tô sempre acompanhando todos os convidados que aparecem aí. E é isso, só sucesso. Pichotada crescendo também no TikTok, cada vez com mais visualizações, com conteúdo lá muito bacana. Então, tenho certeza que esse projeto vai ficar cada vez maior. É o Pichotada, não tem jeito. É isso, meu amigo. Muito obrigado. Te agradeço por todos os elogios de coração. E, bom, a mesma admiração que você tem por mim, eu tenho por você também. É um cara que é sempre muito ponderado nas palavras, que sempre enxerga muito bem o jogo, sempre enxerga muito bem o futebol. E isso não é simples, não. Não é para qualquer um. E é isso, público Pichocast. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir, não deixem também de comentar esse vídeo. É importante que vocês comentem, compartilhem, sigam o Pichotada no canal no YouTube, do Spotify, nas redes sociais, Instagram, Twitter, eu até esqueci a nossa outra rede social, o TikTok, né? O Arthur acabou de falar. O TikTok não é bem uma rede social, mas enfim, sigam a gente lá sempre com @PichotadaCast, beleza? Um abraço, fiquem com Deus e até mais!